Filipenses capítulo 3, os versículos 17 e seguintes trazem para nós uma mensagem muito importante. É a palavra de Deus para nós. O apóstolo Paulo escreve: Irmãos, sejam meus imitadores, observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deveriam se envergonhar, vistos que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Esse texto ele traz algo que está presente em todo o Novo Testamento. Ele fala de que há inimigos da cruz, pessoas que não aceitam o Cristo crucificado, mas querem muito rapidamente o Cristo ressurreto. Pessoas que não entendem que a cruz de Cristo é a nossa cruz. O Cristo crucificado se fez ser humano para se colocar no nosso lugar. E isso significa que enquanto o reino de Deus não vier plenamente na volta de Cristo, nós continuamos sendo humilhados por causa do nosso pecado. Mas humildes por causa do poder de Deus e da presença do Espírito Santo. Muitos querem aparentar um Deus vitorioso, mas esquecem que estão manifestando como se eles fossem vitoriosos. Fazem discursos de prosperidade, discursos de profecia, querem dizer que neles o pecado já não tem mais poder. Esquecem que, na verdade, nós ainda passamos a humilhação porque somos pecadores. A cruz de Cristo é aquela que trouxe para nós o perdão. Mas esse perdão vem de Cristo. E nós o temos pela fé, não pelo que vemos, mas pela fé, como diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Nós aguardamos, nós vemos, enxergamos coisas que não se veem. Porque em nós não está claro a salvação em Cristo Jesus, mas em Cristo Jesus está clara a nossa salvação. E aqui o apóstolo Paulo escreve de uma maneira muito sábia. O nosso Senhor transformará o nosso corpo de humilhação. Transformará, o verbo está no futuro. Nós ainda estamos no corpo da humilhação. E todo aquele que se exalta, todo aquele que se levanta em nome do Senhor, dizendo que Ele já tem coisas que só pela fé nós podemos ter, que se faz soberbo, que se coloca acima dos outros, esse ainda não entendeu o Evangelho que fala do Cristo crucificado. Querem já logo pular para a ressurreição. Que a nossa atitude, como diz aqui na carta aos Filipenses, no capítulo 2, seja a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo, porque não julgou importante ser isso, mas sim se humilhou para conquistar para nós a vida eterna. É em Cristo que nós nos agarramos, não é em nós mesmos. É em Cristo Jesus, o crucificado, que nós obtemos o perdão dos pecados. Não está em nós, está nele. Nada há em nós, somente nele. E isso nos coloca no nosso lugar. Quem fala muito de si, fala pouco de Cristo, ainda não entendeu que Cristo é o Cristo crucificado. Que Deus nos ajude a perceber, na humildade que Deus produz em nossos corações, a verdadeira essência de ser igreja. É no servir, é no amar, que não é nosso, mas que provém como frutos do Espírito Santo. E não na exaltação própria e nem no falatório a respeito do que nós somos capazes de fazer por Deus,
nós só podemos nos humilhar diante de Deus reconhecendo o que Ele fez por nós. É na cruz, é no Cristo crucificado que nós temos salvação. E quem passa disso está querendo criar um novo evangelho que não existe, porque não há outra boa nova senão em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que essa mensagem chegue a ti e que ela promova em ti essa situação de se render a Cristo, confiar em Cristo, viver em Cristo e aguardar pela fé em Cristo. Quando a plenitude do reino vier, aí sim, a vida eterna e a vitória estará por sobre nós. Ela está ainda pela fé. Lá na eternidade, lá nós seremos plenos diante do nosso Deus e também diante de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que o Espírito Santo nos conduza nessa sabedoria, para que nós não nos exaltemos, mas nos humilhemos na presença do Senhor. Amém.